Olá! Bem-vindos a mais um vídeo do canal Não é por Dinheiro. Hoje iremos conversar sobre a obra do pedagogo brasileiro Paulo Freire, que pode ser sintetizada em frases como: a revolução é biófila, é criadora de vida, ainda que para criá-la seja obrigada a deter vidas que proíbam a vida, não a vida sem morte. A principal obra de Paulo Freire é o livro A Pedagogia do Oprimido, escrito em 1968. A grande dúvida a pesquisarmos é se esse livro apresenta ideias marxistas. Que tal ouvirmos a opinião de um grande especialista em educação no Brasil sobre este tema? Paulo Freire foi um doutrinador de ideias comunistas na educação ou são acusações infundadas? Ótima questão, brilhante. São acusações infundadas, ponto. Lembrar que o método Paulo Freire nasce em 61 no Rio Grande do Norte, onde o bispo era Dom Eugênio Salles, um bispo da Igreja Católica conservador, nasceu lá. E daí? Lembrar que o Paulo Freire é doutor honoris causa em mais de 40 países. E daí? Agora, considerá-lo comunista é quem não leu. E sabe qual é o problema hoje da ignorância brasileira? Que ninguém lê nada. Aí alguém fala que algo é ruim, o sujeito começa a repetir, compartilhar, para usar uma expressão da moda, começa a compartilhar a fala e vira um mero papagaio. Então, antes de criticar um autor, uma sugestão que eu tenho, é necessário lê-lo, né? E você tem uma obra muito conhecida, pode pegar o Pedagogia do Oprimido, por exemplo, leia, e a partir dali tire suas próprias conclusões sobre o Paulo Freire. Para falar em Pedagogia do Oprimido, temos que abordar a experiência das 40 horas de Angicos, quando o método foi utilizado para alfabetizar 300 pessoas em 40 horas. A experiência tomou tamanha importância que contou com a presença do presidente João Goulart. O método em si consistia em se trabalhar uma palavra-chave do conhecimento dos alfabetizandos. Mas, quando ensinar para a turma a palavra tijolo, por exemplo, perguntar por que suas casas são de barro. O livro problematiza ainda a questão entre opressores e oprimidos, repetindo cada uma dessas palavras, em média, mais de uma vez em cada uma de suas páginas. Desde seu início, a obra aborda questões polêmicas, como as agitações de 1968, particularmente em Paris, como um modelo de uma nova sociedade. Paulo Freire ataca ainda o sentimento de solidariedade entre as classes, considerando-o como nocivo e perpetuador de privilégios. A ideia é a formação de um novo revolucionário, um novo homem. As referências mais constantes do livro incluem comunistas clássicos, como Lukács, citado no seguinte trecho: deve-se, para empregar as palavras de Marx, explicar para as massas suas próprias ações, não apenas para garantir a continuidade das experiências revolucionárias do proletariado, mas para ativar seu desenvolvimento. Outras referências constantes são, obviamente, Marx e Engels. Lenin também é abordado na obra, através de sua famosa teoria revolucionária. Mao Tse-tung, responsável pela morte de mais de 40 milhões de chineses, é citado como um modelo de educador. No campo da pedagogia, Freire ataca o que chama de educação bancária, contra um modelo tradicional de relação entre professores e alunos, colocando que esta relação sugere uma dicotomia inexistente homens-mundo, homens simplesmente no mundo, e não com o mundo, e com os outros, homens espectadores, e não recriadores do mundo. Concebe a sua consciência como algo especializado, neles e não aos homens, como corpos conscientes, a consciência como se fosse alguma seção dentro dos homens, mecanicistamente compartimentada, passivelmente aberta ao mundo que irá enchendo de realidade. Esta visão está no nascedouro das agressões de alunos a professores. Outras referências são comunistas como Marcuse, Fromm e Sartre, mas o maior destaque vai para o guerrilheiro argentino Ernesto Che Guevara. Considerado um modelo de educador dialógico, Che é retratado como um verdadeiro líder revolucionário, que desperta a consciência crítica no povo em passagens como: no que faz Guevara da luta em Sierra Maestra, relato em que a humildade é uma nota constante, se comprovam estas possibilidades, não apenas em deserções da luta, mas na traição mesma à causa. Desta maneira, quando Guevara chama a atenção ao revolucionário para a necessidade de desconfiar sempre, desconfiar do camponês que adere,
no guia que indica os caminhos, desconfiar até da sua sombra, não está rompendo a condição fundamental da teoria da ação dialógica, está sendo apenas realista. Desta forma, Freire justifica os assassinatos cometidos por Guevara em um livro de pedagogia, que segue com posicionamentos repetitivos e confusos, como no seguinte trecho. Propor a cognoscibilidade dos indivíduos através da dialeticidade entre a codificação essencial e as auxiliares, o sentido da totalidade, os indivíduos imersos na realidade, com a pura sensibilidade de suas necessidades, emergem dela e, assim, ganham a razão das necessidades. Mas será que Paulo Freire era marxista? Vamos ouvir a opinião dele próprio. Quando muito moço, muito jovem, eu fui aos mangues do Recife, aos córregos do Recife, aos morros do Recife, às zonas rurais de Pernambuco, trabalhar com os camponeses, com as camponesas, com os favelados. Eu confesso, sem nenhuma churumingas, eu confesso que fui até lá movido por uma certa lealdade ao Cristo de quem eu era mais ou menos camarada. Mas o que acontece é que quando eu chego lá, a realidade dura do favelado, a realidade dura do camponês, a negação do seu ser como gente, a tendência àquela adaptação de que a gente falou antes, aquele estado quase inerte diante da negação da liberdade. Aquilo tudo me remeteu a Marx. Eu sempre digo, não foram os camponeses que disseram a mim, Paulo, tu já leste Marx? Não, de jeito nenhum, eles não liam nem jornal. Foi a realidade deles que me remeteu a Marx. E eu fui a Marx. E aí é que os jornalistas europeus, em 70, não entenderam a minha afirmação. É que quanto mais eu li Marx, tanto mais eu encontrei uma certa fundamentação objetiva para continuar camarada de Cristo. Então, as leituras que eu fiz de Marx, de alongamentos de Marx, não me sugeriram jamais que eu deixasse de encontrar Cristo na esquina das próprias favelas. Gostaria de pedir que vocês não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, ative as notificações e é importante, evidentemente, que vocês curtam o vídeo.